Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, ao vivo, sempre tratando de um assunto, de uma categoria, de um tema sindical, de uma negociação coletiva, de alguma greve, enfim, de algum estudo, algum debate, algum trabalho técnico, enfim, alguma coisa ligada ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos fazer um programa com um sindicato que é um pouco diferente, né? A gente conhece sindicato de metalúrgicos, de metroviário, de bancários, de químicos, de têxtil, do vestuário, mas sindicato de músicos é uma coisa mais ou menos... O sindicato não é novo, mas não é o sindicato de músicos, não é presente, digamos assim, nas grandes questões sindicais, nas pautas. É um sindicato que tem outras... É atuante, mas tem outras características, tem outras marcas. Hoje nós vamos entender melhor o que é o sindicato que representa os músicos que tocam no restaurante mais luxuoso, na casa noturna mais sofisticada e que toca no beco das ruas, que toca também esses músicos de rua. Eles são representados também pelo sindicato, como são os músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, das orquestras sinfônicas, como tem nos municípios, como tem na Unicamp e assim por diante. Então, é um universo grande e variado, porque tem muita diferença entre um músico que toca na rua lá uma sanfona e um sujeito que toca um oboé numa orquestra sinfônica, né? São músicos, mas evidentemente que vivem realidades diferentes, inclusive salariais e nas condições de vida e de trabalho. Nós estamos recebendo, a quem eu agradeço muito, o alemão, que é o Gerson Ferreira Tages. Alemão, pode chamar de alemão? Pode chamar de alemão. Obrigado pela sua presença aqui no programa. A gente que agradece. Também o advogado Érico Olivieri. Obrigado, viu, doutor Érico, pela sua presença. Farei muitas perguntas aqui que a OAB não nos ouça, não nos veja, mas farei aqui várias consultas grátis aqui, tá, durante o programa. E também o Grimaldo Santiago, que é meu amigo, que fazia tempo que eu não via. Obrigado, viu, Grimaldo, por vir aqui ao nosso programa. Bem, é um prazer imenso estar aqui no Câmara Aberta e é um prazer estar contigo novamente, ao qual eu tenho um grande respeito e admiração pelo teu trabalho. Muito obrigado. Gerson Alemão, quantos músicos há no estado de São Paulo ou em torno de quantos? Cara, a gente tem mais ou menos aí uma estimativa aí de eu creio que uns 800 mil no estado. E desses, quantos são profissionais? 10%, 5%, 20%? Para ser sincero, eu garanto para você que deve ser 5% da categoria. Na realidade, só para fazer uma correção, todos os músicos são profissionais. Tá, mas que vivem da atividade musical? Pode dizer que os 800 mil, a maioria pode colocar aí uma média dos 800 mil músicos que tem, entre músico que está chegando agora no movimento e que já toca, deve ter uns 600 mil que tocam, que exercem a função e sobrevivem dela para poder manter a casa, né, através da música. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Hoje, eu só fiz essa correção aqui porque tem aquele, né, entre aspas, né, a questão, quando fala profissional, as pessoas acham que profissionais só são músicos formados em faculdades, que tocam em orquestra, e não é por aí, né? Claro, a real não é essa, né? Por exemplo, eu sou criado em Americana, e lá eu vi surgir o trio Virgulino, que hoje é famoso no mundo do forró, da música nordestina. O Adelmo, lá, o irmão dele, etc. Eles moravam ali no Jardim São Luís, um bairro muito humilde, e as primeiras oportunidades que eles tiveram foram nos festivais de música que a prefeitura fazia, e depois eles eram contratados para tocar em eventos, etc. Quer dizer, são músicos profissionais, embora não tenha feito faculdade de música, talvez, não sei se é o caso, talvez não saiba ler uma partitura, escrever ali num pentagrama, né, assim que chama. Mas são músicos profissionais. Pauta musical. Exato, são trabalhadores, como todos nós que estamos aqui, né, aqui deste lado das câmaras, os que estão atrás das câmeras também, que são trabalhadores. Doutor Érico Olivieri, como é muito grande a informalidade entre os músicos? E te pergunto, é uma profissão que tem sazonalidade? Vamos supor, festa do peão do boiadeiro lá em Barretos, aí se utiliza muito músico. Carnaval, acho que é a época que mais se emprega músico no Brasil. Essa sazonalidade, ela enseja a possibilidade de contratação ou vai assim, digamos, conforme a onda? Olha, primeiro em relação à informalidade, é quase regra, Tá. Né, porque a extrema maioria é aquele músico que toca no barzinho, que toca numa festa de um amigo, enfim. Isso é a regra que nós vivemos hoje e o sindicato luta para mudar esse perfil da categoria. Tá. É lógico que é uma tarefa bem complexa, né? Sim. Que advém de uma cultura.
E a sazonalidade, ela abrange certas regiões, Tá. né, do estado e ocorrem, sim, determinadas regiões, né, que ocorre, por exemplo, a festa do peão, Certo, certo. carnaval em São Paulo, Tá. enfim. No carnaval, as pessoas são contratadas para fazer baile, ainda existem os bailes, para sair em bloco de rua, para sair... Tem esses blocos, Gary aí levou 200 mil pessoas. Eu quero... Isso hoje é um empreendimento comercial, não é apenas um bloco inocente que sai na rua. Paga-se os músicos, recebem. O nego vai tocar lá na base, assim, depois eu vejo uma cerveja. Olha, existe isso, né? Tá, Essa questão da pura informalidade tá. e do desrespeito, mas também está crescendo o carnaval em São Paulo, tanto que o sindicato tem um bloco, né? E talvez puxe aí o carnaval na contratação dos músicos, porque Tá. muitos músicos são contratados justamente para influenciar esse mercado. Beleza. Grimaldi, como é que faz greve de música? Você sabe ou não? Olha, tem como. O que acontece é o seguinte, hoje, quando nós adentramos a entidade, a questão Certo. de 1 ano e meio atrás, Certo. para você ter uma ideia do descaso, desde 2007 que não havia acordo coletivo assinado com o segmento patronal. E mesmo tendo em torno de 85% da nossa categoria trabalhando na base da informalidade, nós temos aí o restante, que é o pessoal que trabalha na rádio e TV, Certo. perfeito, que são contratados. Nós temos o pessoal, que nós temos um acordo coletivo específico com a rádio e televisão. Tá. Nós temos um entendi. acordo específico com hotéis, bares, restaurantes, que é o setor patronal, Tá. porque em que pese a maioria dos barzinhos contratarem os músicos eventuais, nós temos aqueles que têm os músicos fixos. Certo. E com esses nós temos, inclusive, em alguns casos, os acordos individuais de trabalho. Pois bem, além disso, nós temos também o pessoal de produtoras e eventos, que é o sindicato, com quem nós fechamos o acordo coletivo, que é o Sindicato Nacional de Produtores e Eventos. Esse pessoal que toca em buffet, de casamento, de aniversário, porque tem músico, às vezes está lá com o violino, esperando a noiva, o noivo. Também, né? e geralmente esses são contratados por essas empresas Tá. de agenciamento e produções de eventos. E aí ganha a diária, digamos assim. Em alguns casos ganha diária, em outros casos eles têm registro em carteira. Às vezes é fixo lá na casa. É fixo da casa, perfeitamente. entendi. E por fim nós temos aí uma outra convenção coletiva que abrange aí esse pessoal que é de orquestras, sinfônicas e aí por diante, né? Tá. Então, e parece que não, mas eu acredito, né? Nós estamos fazendo um levantamento, nós assumimos o sindicato em torno de talvez 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 Certo. meses, e nós tivemos que reestruturar toda a entidade. Nós estamos fazendo um levantamento geral e acredito que ultrapasse a casa das 300 orquestras no estado de São Paulo, talvez até mais. Então nós estamos fazendo esse levantamento muito minucioso, talvez aí em mais uns 60, 90 dias, nós temos esse aparato todo. Bacana, hein? E que também tem tanta dificuldade como os outros lugares, tá? Que o pessoal não cumpre convenção coletiva, né? Depende de repasse da prefeitura, em alguns casos e aí por diante. Perfeito. Alemão, o sindicato ficou durante décadas na mão de um único presidente. Eu não vou aqui fazer juízo de valor, que não me cabe esse papel. Eu queria que você contasse o que mudou no sindicato de quando vocês assumiram para cá. Bom, na realidade, o sindicato vem de um histórico de 48 anos de abandono, né? Por parte da antiga administração, que se perpetuou todo esse tempo. Foi o senhor Wilson Sandori, todo mundo conhece, a gente não precisa nem ficar escondendo o nome. E a gente conseguiu, através de assembleias, organização, a gente mudar essa diretoria. E hoje a gente tem uma estrutura no sindicato para poder atender toda a categoria, que é um departamento jurídico, oftalmologista, temos dentista, temos alguns dos melhores professores do estado dando aula lá na escola do sindicato, na oficina do Sindimusp, alguns nomes renomados, né? Onde a gente hoje tem 300 alunos estudando e tem mais 400 na fila, a gente vai ter que alugar um prédio só para a escola. Se Deus quiser, a gente vai conseguir esse objetivo aí esse ano ainda. E esses alunos são associados, filhos de associados? Todos ou é uma escola aberta? Todos os alunos são associados do sindicato, são filhos de associados e também a gente dá oportunidade para quem quiser estudar música, a escola está aberta. Poxa vida, olha, o Robson que trabalha aqui com a gente, ele é músico, né? Eu não perdi a esperança, vê, tem escola de graça, quem sabe eu aprenda a diferenciar uma nota de outra lá, um dó de um fá, né? Acho que não é muito difícil, não.
Eu quero dizer que o sindicato fica no centro de São Paulo, na Avenida Ipiranga 324, Bloco C, sexto andar. Perto da onde, mais ou menos? Da Praça da República? Isso, é próximo do metrô, né? Ao lado do Copan e atrás do edifício Itália. Beleza. Eu, antes de passar aqui para o advogado, para o Grimaldi, o doutor Érico Olivieri, eu quero mandar um abraço ao Nildo Nogueira. O Nildo me ligou. Nildo, hoje está complicado. Às 5h30 da manhã eu já estava na área, porque nós fomos participar de um seminário, eu e o nosso amigo Rogério Magri, dos metalúrgicos de Guarulhos, em Vargem, dá uns 110 quilômetros daqui de São Paulo. Então a gente está na área desde manhã, você me ligou, eu estava no Fernão Dias, não pude te responder, sei que já deu tudo certo lá com a tua esposa, tá boa, fiquei muito feliz e estou te mandando um abraço e você a todos da sua família. Eu vou pedir aqui interrupção um pouquinho do programa para a gente chamar a sessão na linha. Quando um dirigente ou um assessor sindical não pode vir ao programa, a gente faz por telefone para que ele possa também dar o recado da sua entidade. Eu quero chamar a sessão na linha avisando que falará conosco Edson Ramos, secretário-geral do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Vamos lá? Edson Ramos, boa noite, um abraço, é João Franzin quem fala. Soube que está acontecendo eleição no Sindicato dos Comerciários, do dia 9 ao dia 13, e você é o coordenador do pleito. Conte pra gente como é que está a eleição até sexta-feira, quem pode votar, como votar e onde votar, ok? Boa noite, meu amigo João, um prazer em ouvi-lo também. Muito obrigado. Apesar da nossa ausência aí, mas a gente sempre acompanha você com esse brilhante trabalho e quero cumprimentar também a todos os telespectadores aí do Câmara Aberta. Bom, João, como você disse, o Sindicato Comercial de São Paulo está realizando aí no período de 9 a 13 de fevereiro o seu pleito eleitoral para a renovação da diretoria do Sindicato Comercial de São Paulo. Nós temos, esse ano, excepcionalmente, nós temos um colégio eleitoral com direito a voto de 29.600 sócios, tá? Que tem mais de um ano de sindicalização, né? Nós temos, você tem uma ideia da nossa logística, nós temos hoje 80 urnas coletoras de votos na cidade de São Paulo, sendo que 13 urnas estão localizadas nas nossas unidades, que são as urnas fixas, e temos aí 67 urnas itinerantes, né? Então é um contingente aí por volta de 300 pessoas que estão aí buscando o voto do comerciário e, quiçá, eleger essa nova diretoria. Edson, a eleição termina a que horas da sexta-feira e a apuração será ainda na sexta? Exatamente, João. A apuração, o término da eleição vai ser às 18 horas da sexta-feira, dia 13, e a apuração ela vai acontecer logo após. Evidentemente, nós temos aí umas 2 horas após o final da coleta de votos, a gente preparar toda a documentação. Eu acredito que por volta de 20, 21 horas no máximo, nós já estamos aí trabalhando para apurar. Nós temos aí uma logística, nós vamos colocar 10 urnas apuradoras, cada urna 3 membros, né? Umas 30 pessoas, eu acredito que aí em 2 horas, até 22 horas, 23 horas da sexta-feira, nós vamos ter aí o resultado final. E quero te antecipar, você deve estar recebendo amanhã, que hoje eu terminei de fazer os convites, né? Sim, sim. E você vai ser uma pessoa muito especial, um convidado especial. Tanto você quanto o nosso grande amigo Magri vai estar presente aqui na Rua Formosa 367, na sede do Centracos, para prestigiar e acompanhar como observador a nossa apuração. Será uma alegria, então. Edson, aqui jogo rápido, muitíssimo obrigado pela sua participação, boa eleição e todo comerciário sócio há mais de um ano, votar na sede, na subsede, se tiver dúvida, entrar no site da entidade ou ligar para o telefone, para o ramal central, e aí você terá as informações sobre como exercer o seu direito de votar. Se você for sócio, não deixe de votar. Eu sou sócio sindicalizado do Sindicato de Jornalistas desde 13 de fevereiro de 79. Eu fiz o estágio na Folha e já corri lá e fiquei sócio e nunca mais saí do sindicato. Eu não preciso muito assim do serviço do sindicato, mas é um compromisso de classe ser associado à entidade que representa a minha categoria. Então, comerciário, participe das eleições. Edson, boa sorte. Até sexta. Nos veremos, tá bom? Tá, muito obrigado, João. Um grande abraço e um prazer em ouvi-lo. Esperamos você na sexta-feira aqui. E um abraço a todos os telespectadores do Câmara Aberta. Um abraço, João.
Muito obrigado ao Edson Ramos, secretário-geral dos Sindicatos Comerciários de São Paulo, entidade presidida por Ricardo Patá, entidade filiada à UGT, ela é fundadora da UGT. Falou do processo eleitoral, desejamos que corra tudo bem. Hoje, por coincidência, vamos falar de uma outra entidade comerciária, que é o Sindicato dos Comerciários de Limeira. Tem aqui a retrospectiva 2014, a programação de 2015, juntos em 2015 para um ano de conquistas. Eu mando um abraço ao Paulinho, que é seu presidente, e depois em outros programas mostraremos aqui a cartilha, que mostra muito da atividade do sindicato, as lutas sindicais, o trabalho em entrega de material escolar, organização das mulheres, as negociações coletivas, PLR e tantos outros temas sindicais. Aproveito também para mostrar aqui o músico, afiliado à UGT. A UGT está monopolizando o programa aqui hoje. Preciso ver o que está acontecendo. Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, o músico mostrando sua força e unidade. Músicos de todos os segmentos prestigiam a Assembleia da categoria. Tem aqui a foto tradicional das pessoas com as mãos levantadas, o braço levantado, no caso, votando, né? E tem aqui uma senhorinha, dona Sara Levin, associada mais antiga da entidade. Em discurso emocionado, disse que agora os músicos estão bem representados e agradeceu o presidente Gerson Tages Alemão pelos benefícios conquistados para a categoria nessa nova gestão. Muito bem. Já tem perguntas, eu queria colocar aqui, primeiramente, o Jaime do Bonfilioli. Ele perguntou para o Érico, doutor Érico, legalmente, pergunta o nosso amigo Jaime do Bonfilioli, legalmente o músico pode tocar na noite, numa orquestra sinfônica, e mesmo no órgão de igreja e num casamento sem ser sindicalizado? Teoricamente sim, né? Porque a Constituição diz que... Não é obrigatória a filiação ao sindicato. Opcional, né? O que o músico profissional, né, e entende-se profissional aquele que ofere renda com o seu trabalho, o que é obrigatório é o pagamento do imposto sindical. Certo. Esse sim é obrigatório para aqueles que E ele paga oferem renda com o fruto do trabalho. E é um mês de março? Música. Recolhe sobre março? Isso, Ou se ele tiver um mês de registro em setembro ou outubro, ele recolhe sobre aquele... Existe o recolhimento daqueles que têm registro em carteira, né? Sim. Que ocorre no mês de março, né? E bem como os profissionais liberais que também recolhem um mês antes. Tá, né? entendi. No mês de fevereiro. Perfeito. Mas em ambos os casos é obrigatório o pagamento do imposto sindical, mas não a filiação. Eu destaco que é importante filiar-se ao sindicato, né? Em virtude que o sindicato busca benefícios, faz movimentos políticos e cada vez mais precisa do músico também dando base para essas lutas, né? Então, é de profunda importância que o músico se preocupe com a filiação. A democracia tem algumas marcas, mas, sobretudo, a democracia é a sociedade organizada, sociedade civil organizada, de acordo com os seus interesses, que são legítimos, né? Então, você, ao entrar numa entidade de classe, ficar sócio de uma entidade, você está fortalecendo a participação e está ajudando a, digamos, da musculatura para o regime democrático, para o sistema democrático. O Francisco Jabacora pergunta, Grimaldi ou Gerson, alguém responde, à noite ainda gera serviços, emprego para o músico? Gera, não gera o tanto que devia gerar por conta de receios que o próprio empresário que contrata tem com o músico, né? Porque a gente tem um problema muito grande na música, que é, infelizmente, tem músicos bons e tem músicos que usam, às vezes, de má fé para poder querer tirar proveito dos empresários, né? Infelizmente é a realidade, né? Que tem. A gente sabe que tem. Quem é músico sabe dessa realidade. Então, hoje a gente tem uma dificuldade de trabalho, por exemplo, bares, hotéis, que deixam de contratar os músicos por conta de músicos que estão acostumados a entrar com ação contra a casa, né? Tá. Então, eles deixam de contratar por esse motivo. Mas agora, com a nota contratual que vai entrar em exercício, se Deus vai abençoar que vai dar tudo certo de acontecer. A gente está negociando a questão da nota contratual lá em Brasília, junto com um grupo de trabalho. Inclusive o Canindé Pegado, secretário-geral da UGT, participa, que foi criado um grupo de trabalho para discutir a nota contratual do músico. A nota contratual, ela garante o músico, quando ele for tocar,
de receber o recolhimento do INSS, os 11%. Ou seja, e conta prazo para aposentadoria. E isso, quanto ao prazo para aposentadoria, e de contrapartida, protege a pessoa que está contratando, Sim. para não correr o risco de sofrer nenhum tipo de ação. Entendi. Então, isso é um assunto que ele é tripartite. Vai ser bom para o músico, bom para o patronal e bom para as entidades que representam, tanto quanto o sindicato, tanto quanto a ordem, que independente de qualquer coisa, o músico que não foi inscrito na ordem, que não tiver o número da carteira da ordem, não vai poder ter nota contratual. Tá. Então, uma das exigências que o Ministério do Trabalho vai pedir daqui para frente, e o patronal só vai poder contratar músico, é músico regulamentado. Entendi. Quer dizer o seguinte, se a ordem dos músicos ou o sindicato, nesses 48 anos, 50 anos não serviu para nada, daqui para frente vai ter que servir. Porque a nota contratual ela só tem validade com o número da carteira, tem que ter o número da carteira, porque senão o patrão que vai contratar ou o empresário que trabalha com banda, ele não vai contratar mais o músico. Perfeito. Josué do Tremembé pergunta, eu passo para o Grimaldi. O sindicato tem salas de cursos, estúdios e afim para os músicos usarem? Alguém me falou que o sindicato tem um estúdio e que o músico que eventualmente não tiver onde gravar o seu trabalho, ele pode utilizar aquele estúdio. Te pergunto, existe? Onde fica? Como ele pode utilizar e se tem custo? Maravilha. Bem, primeiro que quando nós assumimos não existia nada disso. O que tinha eram as salas para atendimento, né? O que é que nós fizemos aqui na gestão do presidente Gerson Tais e a nova direção? Colocamos ali tudo aquilo abaixo e construímos um estúdio de gravação que nós podemos dizer e qualificar que será um dos melhores, não é do estado de São Paulo, é do país. Já está funcionando? Ele ainda não está funcionando, por quê? Nós concluímos as obras, perfeito, já está em fase final, só que ainda falta equipamento. Porque o projeto dessa direção é o quê? É o músico ou o associado que quiser se utilizar, que quiser fazer a gravação do seu trabalho, que ele chegue lá sem instrumento nenhum. Tá. Porque nós vamos oferecer todo tipo de instrumental, tudo aquilo que for necessário para a gravação. Tá. Inclusive, nós já estamos começando a discussão, isso com relação ao estúdio, certo, já da questão técnica e por diante, que eu acredito que talvez aí em mais 5 ou 6 meses ele deverá estar funcionando. Por enquanto não começa o funcionamento do estúdio de gravação, nós estamos hoje com 8 salas de aula, não é esse, presidente? Sim. São 8 salas de aula que está atendendo esses alunos que o Gerson falou anteriormente. 300 alunos. Perfeito, que são 300 alunos e com mais 400 na fila de espera. Aí você pergunta, por que você tem 400 alunos na fila de espera? Justamente porque nós estamos concluindo as obras do estúdio de gravação. Certo. Então, nós temos a quantidade de professores necessárias, nós temos toda a infraestrutura necessária. O que nós temos hoje é o espaço físico por causa das obras, justamente do estúdio de gravação. Então, nesse sentido, nós estamos ocupando o espaço restante com as salas de aula. Concluindo isso, nós vamos ter outra condição. Outra situação com relação ao estúdio de gravação e a questão da escola de música é que nós pretendemos descentralizar. Tá. Por quê? Hoje nós temos um problema muito sério de locomoção. Então, muitas vezes, o músico, ele quer ficar sócio para que o filho dele possa se beneficiar daquilo que o sindicato oferece, mas ele não tem condição, muitas vezes, de pagar 2, 3 passagens para o filho dele sair lá do extremo norte, ou do extremo leste, ou do sul, para vir até o centro. Então, qual o objetivo? Assim que tiver tudo estruturado, nós montarmos isso na periferia, né? Já começamos um projeto que eu gostaria que o presidente explicasse melhor, porque ele acompanhou isso a par e passo. Antes um pouquinho, como você me conhece de Guarulhos, nós começamos um projeto piloto na Associação dos Moradores do Jardim Tranquilidade. Eu me lembro. Você se lembra disso. Então, um projeto piloto, que é uma parceria entre os sindicatos, é uma parceria entre a associação e a Igreja Nossa Senhora de Fátima. A igreja oferece o espaço físico, a associação é que vai ser responsável pela coordenação e o sindicato oferece os professores e os instrumentos. Então, é um projeto piloto que nós pretendemos fazer isso a princípio São Paulo e Grande São Paulo e depois mandar isso aí para o interior do estado. Perfeito. Doutor Érico Oliveira, eu me lembro que o Brasil tinha algumas fábricas de instrumento musical, como a Giannini, a Del Vecchio, uma chama Veril, se não me engano, que era famosa. Sim. E isso de sopro. Me parece que isso não existe mais. Bom, evidentemente que você tem os músicos, você precisa ter os instrumentos.
Quanto mais músicos profissionais estiverem atuando de forma regulamentada, mais haverá necessidade de instrumentos, de bons instrumentos, que o músico profissional não pode tocar numa violinha improvisada porque o público exige que tenha uma qualidade. Acabaram as fábricas de instrumentos musicais brasileiros? Te pergunto, e tem jeito de proteger a indústria nacional ou tem que comprar a chinesada de goela abaixo? Esse problema é um problema como o restante do mercado também encontra, né? Os produtos chineses chegam a preços, assim, uma concorrência desleal, podemos dizer assim, com os produtos que são fabricados aqui no país. Mas as fábricas têm resistido. Têm resistido. Tem resistido, enfim, eu sei que no país, não há tanto tempo, surgiram algumas outras fábricas. Sim. Eu dou um exemplo de uma do Nordeste de acordeons, por exemplo, sim, sanfona, né? Uma fábrica nova, né? Enfim, a Averil, parece que existe ainda, tá, e existem algumas outras pequenas, né? Que sobrevivem no mercado, mas ainda o que os músicos preferem são os instrumentos de primeira linha que são fabricados nos países de primeiro mundo, né? Tá. Então é bem eclética essa questão, né? Existe realmente a concorrência desleal dos produtos chineses, mas também existe a indústria nacional e existe a indústria de ponta internacional. Perfeito. Então é uma coisa bem mesclada, realmente. Entendi. Quer dizer que a variedade daquilo que se oferece é muito ampla. E a qualidade também muda muito, de acordo até com o poder aquisitivo do músico, tipo de lugar onde ele se apresenta, etc. Eu quero aqui fazer uma observação. Eu falei chinesada e acho que é um termo que pode parecer depreciativo. Então, quer dizer, os produtos chineses, porque eu tenho muito respeito pelo povo chinês. Aliás, eu sou adepto da tradicional medicina chinesa, me trato, faço acupuntura. Eu tenho muito respeito pelo povo chinês. Então, foi aqui uma espécie assim, de... A gente vê tanto produto entrando aqui no Brasil e fazendo concorrência desleal com o produto brasileiro, gerando desemprego. O Brasil, em vez de fortalecer a indústria nacional, gera emprego lá fora, que aí você fica assim, no arrobo, fala, mas nada contra qualquer nação, qualquer povo, que todos nós somos seres humanos e todos merecem ser tratados com dignidade. Agora, a disputa comercial é selvagem. Ai do país que não protegeu seus interesses, aliás, não tem nem o direito de ser, pode ser qualquer coisa, mas não será jamais um país. Me avisa aqui o ONS que temos um intervalo, a gente fará um intervalo em breve. Eu quero registrar que estamos hoje falando de músicos, não falamos de música ainda, de emprego para músico, de mercado de trabalho, de profissionalização de músico, de organização de categoria profissional dos músicos. Falamos com o Gerson Ferreira Targes, o alemão, presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, o doutor Érico Olivieri, advogado da entidade, e o Grimaldi Santiago, assessor do sindicato. Vamos ao intervalo, voltamos em 2 minutos, ok? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Reportagem especial do Fantástico no domingo denunciou fraudes que estariam ocorrendo no fornecimento do seguro-desemprego. As centrais sindicais foram apontadas na matéria, já que o seguro-desemprego e outros benefícios trabalhistas são temas atuais de discussão com o governo. O presidente da FEComerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, aparece nas imagens compondo a mesa de reunião dos sindicalistas com os ministros. As centrais reivindicam a retirada imediata dessas medidas do Congresso Nacional, onde devem ser avaliadas até maio. Dia 11, o movimento sindical avançou no enfrentamento a essas medidas baixadas pelo governo. Elas reduzem direitos trabalhistas. Representantes dos trabalhadores estiveram com os presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Nos encontros, Ricardo Patá, presidente da UGT, reafirmou uma reivindicação unitária das centrais: retirar as medidas da pauta do governo.
Foi realizada nesta quarta-feira importante reunião de planejamento da FEComérciários com suas regionais instaladas no estado. O encontro aconteceu na sede da entidade capital paulista e, de acordo com o presidente Mota, foi produtiva. Na reunião foi reiterada a posição da FEComérciários de aproximar ainda mais os sindicatos da categoria em seus ambientes de trabalho com a federação, se fortalecendo nas bases e atuando também nas lutas sociais e políticas. Para o escritório da OIT daqui do Brasil, o setor de turismo e hotelaria é um setor muito importante, na medida que emprega uma grande quantidade de trabalhadores no país. A gente sabe que eles ultrapassam a cifra de 1 milhão, né? Reunindo aí o conjunto das categorias que formam esse setor. E, por outro lado, também é um setor prioritário do ponto de vista da OIT no Brasil, porque é um setor onde a gente sabe que existem déficits muito sérios de trabalho decente. Com relação à comunicação, a Nova Central tirou como prioridade, porque todas as propostas que tem de encaminhamento de todas as secretarias da Nova Central, principalmente a questão da formação, que praticamente é 10% do que está sendo arrecadado da Nova Central, vai ser investido justamente na formação sindical. E para você fazer formação, você precisa fazer comunicação. Então a comunicação está em todos os tópicos do que foi decidido, e a diretoria da Nova Central aprovou de que prioridade é realmente a comunicação nesse sentido. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo é o maior da América Latina. Representamos mais de 500 mil trabalhadores de 79 mil pontos comerciais distribuídos pela cidade. Temos 8 subsedes, que cobrem todas as regiões de São Paulo. Os nossos associados têm à disposição um ambulatório completo e moderno na Vila Clementino, onde são realizados atendimentos médico e odontológico. Mais de 200 mil trabalhadores já foram beneficiados por esse serviço mantido pelo sindicato. As questões sociais e o desenvolvimento da cidadania também estão entre as nossas preocupações. Um exemplo é a Escola Ponte Brasil-Itália, que atende crianças carentes. O sindicato também está nas ruas na defesa intransigente das conquistas e dos direitos dos trabalhadores. Para o lazer, o nosso associado conta com a colônia de férias em Praia Grande e o clube de campo em Cotia. Comerciário, venha fazer parte dessa grande família. Associe-se. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje falando com Grimaldi Santiago, assessor do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, Dr. Érico Olivieri, advogado da entidade, e o presidente, o alemão, o Gerson Ferreira Tages. Gerson, eu sou jornalista, tenho MTB, então pela lei, faça a universidade. Aí você vai ao Ministério do Trabalho e consegue lá o registro. O músico, como é que ele tem a carteira da ordem? Ele tem que ir lá tocar, passa por um teste. No sindicato, ele precisa fazer um teste também? Ou basta ele comprovar que ele é profissional, que toca numa casa noturna, toca numa banda? Como é que é feito? Então, na realidade, ele tem que ter a carteira da ordem, sim, né? Apesar de todos os músicos 100% ser insatisfeito com a ordem, né? Infelizmente, a gente tem uma instituição que nunca fez nada pela categoria, só que a instituição não tem culpa nenhuma, né? Os culpados são os administradores que se perpetuaram pelos 48 anos também, como o senhor Sandro, ele ficou 48 anos no poder, ele era o presidente do sindicato e o presidente da ordem. Então, o músico hoje, ele está no fundo do poço e mais uns 10 quilômetros para baixo. E a gente está tentando tirar o músico do fundo do poço, fazendo um trabalho de resgate, de respeito, buscar dignidade e valorização de trabalho em apenas 1 ano e meio de trabalho. Então, hoje, como eu havia falado, a questão da nota contratual. A nota contratual, que vai garantir a aposentadoria, o recolhimento de INSS, ela tem a obrigação de ter o número da carteira da ordem. Então, o músico, querendo ou não querendo, para ele poder trabalhar, ele vai ter que ter a carteira da ordem.
apesar de ter vários músicos buscando liminar para não pagar mais a ordem, acho justo fazer isso aí. Eu, como presidente do sindicato, entrei com uma ação tirando a obrigatoriedade dos músicos estarem inscritos na ordem por conta dos desmandos que tinha lá. Só que hoje a gente conseguiu, através do presidente da Ordem Federal, fazer uma comissão de reestruturação operacional e administrativa, onde ele me elegeu como presidente dessa comissão. Correto. Então, a gente está fazendo uma campanha tanto de sindicalização, quanto uma campanha para os músicos estarem inscritos na ordem, mas numa ordem que funciona de verdade. Entendi. Né? Que atua, que busca resguardar a categoria, não fazer o que fazia de prender instrumento, multar a casa, tirar o cara do palco. Isso aí era um poder de polícia que existia, que eles achavam que era a polícia, que vem desde a ditadura, então eles achavam que tinha que atuar dessa forma. Quando na realidade eles tinham que regulamentar a profissão e buscar regras de trabalho, né, aplicar resoluções para resguardar a categoria. Perfeito. Quando na realidade eles nunca fizeram isso, né? Então hoje a gente está conseguindo tudo isso. A ordem falida do jeito que está, morrendo do jeito que está, a gente vai fazer ela reviver com respeito, dignidade e buscar a valorização da categoria. Isso já está acontecendo hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados também. Doutor Érico Olivieri, músico tem salário, tem piso, tem jornada de trabalho, existe uma convenção coletiva ou se assinam acordos coletivos por empresa? Inicialmente, quanto à jornada, né, a Lei 3857, ela prevê a jornada de 5 horas diárias. Certo. Diferentemente do trabalhador comum, né, porque o músico é uma categoria diferenciada. Tá. Então, a própria lei que regula a profissão, ela traz uma jornada compatível com a função, né, compatível com o grau de empenho, sim. com o desgaste, enfim, com o grau de cultura, né, porque o músico ele precisa estudar bastante, né, não é só sair tocando um instrumento. Então, a jornada é de 5 horas. Com relação aos salários, né, existem vários acordos coletivos, dissídio coletivo, o sindicato tem uma tabela, né? Tá. Então, por exemplo, com relação aos músicos do mundo erudito, acredito eu que quase todos, né, estão já com as convenções coletivas já firmadas, então tem condições específicas de trabalho, né? E aí vale para todos ou, por exemplo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, você faz um acordo com o governo do Estado, com a Secretaria de Cultura, é isso? Sim, se faz o acordo com a associação que administra, porque são administradas por associações de interesse público. Entendi. Então, nós sentamos com essas associações. Essa associação é que é o verdadeiro empregador, no caso? Isso. Ela figura na linha de frente no trabalho do músico nesse segmento. Doutor, o músico geralmente trabalha em ambiente muito barulhento. Só que a churrascaria é o barulho do contrabaixo, o barulho da bateria, sei lá, da amplificação e a barulheira do povo que vai lá comer. Então, ambiente toca em baile de carnaval nem se fala. Isso gera uma aposentadoria especial para o músico, gera um adicional de insalubridade ou isso tudo é negociado? Olha, é passível de negociação, né? Mas também caso a caso é necessário verificar se o músico adquiriu qualquer tipo de lesão tem que física fazer a audiometria em função do exercício daquele trabalho, né? Então, assim, não seria regra, porque hoje os músicos têm instrumentos de proteção auricular, né, como retornos específicos e uma série de recursos que protegem um pouco mais. Embora a categoria exercida a profissão exercida por longos anos em determinados ambientes geram sim lesões, principalmente no aparelho auditivo. Perfeito. Alemão, presidente do Sindicato dos Músicos, Estado de São Paulo. A profissão de músico é regulamentada? Sim. Desde quando? Desde 1960 ela é regulamentada. E é uma lei federal, é isso? É a lei que criou a Ordem dos Músicos, é por isso que a gente bate nessa questão da Ordem dos Músicos. Porque a lei foi criada em 1960, ela criou a Lei 3857, que garante o exercício da nossa atividade como músico, como profissional, e que cria regras de trabalho, né, e nos garante, que nos traz seguranças para poder trabalhar. Só que, como eu havia falado,
O problema maior foi a falta de representação por partes de maus representantes, né? Tanto no sindicato quanto na ordem. E o sindicato existe desde quando? O sindicato é de 1941. Quer dizer, é anterior à lei. Anterior à lei. Até porque o músico está entre as... Aqui, doutor, dá licença, não querendo aqui fazer nenhuma piada de mau gosto. Músico é uma das mais antigas profissões da humanidade, né? Tem lá nos antigos lá tocando lira, né? Então, nas representações da antiguidade dos gregos, já tem Pana tocando flauta, então está na própria mitologia, né? Então é mais velho do que o mundo, na verdade. Com certeza. Só para fazer um adendo aqui, que o músico, antes dessa lei, em 1960, ser regulamentada para a nossa profissão, o músico ele tinha que pedir uma autorização numa delegacia de polícia para poder exercer a sua função para não ser preso por vadiagem. Olha, é bom você falar isso, para ver. Às vezes as pessoas... Hoje mesmo eu fui numa palestra, muito boa por sinal, mas uma ladainha de falar mal do Brasil, de desqualificar o Brasil, né? Há tantos problemas no nosso país, a gente sabe disso, ninguém aqui quer esconder. Mas, veja, como é que a sociedade vai evoluindo, o Estado vai se democratizando, né? Tem os períodos de ditadura que enchem o nosso saco, mas, quer dizer, há uma evolução, né? Como disse aqui a Lígia, a carteirinha da atriz era a mesma que a da prostituta. Sim. Não é? Do músico também. Do músico também. Do músico também. Era a mesma carteirinha. Era a mesma autorização. Então era tratado assim, vou te dar uma carteirinha de marginal, tá bom? É isso Sim, mesmo. isso mesmo. Então há uma evolução e nós temos que criticar aquilo que não melhora, mas também temos que reconhecer quando há uma evolução institucional e isso tem acontecido no nosso Brasil, como por exemplo a regulamentação dos domésticos, né? Milhões de brasileiros tratados, muitos até em condições análogas à de escravidão, e agora tem CLT, agora tem direito, isso é dignidade, isso melhora o padrão de vida, melhora a autoestima, melhora tudo na vida da pessoa. O Fernando me avisa que tem um intervalo, daqui a pouquinho eu vou chamar, só dizendo aos que ligaram a TV agora, estão nos assistindo, nos dando a alegria de compartilhar com a gente esses instantes, que nós estamos hoje falando de músicos, de trabalhar com música, de profissão de músico, de regulamentação da profissão de músico, com o Gerson Ferreira Tages, o alemão, presidente do Sindicato do Estado de São Paulo, o Grimaldo Santiago, assessor da diretoria da entidade, e o doutor Érico Olivieri, que é advogado do Sindicato dos Músicos no Estado de São Paulo. Vamos à externa, voltamos já falando de músicos e vamos falar um pouco também de música, ok? Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. A Força Sindical realizou em novembro de 2014 o seu terceiro encontro de comunicação, que reuniu mais de 170 participantes, entre sindicalistas de diversas categorias das mais diferentes regiões do país. Nós temos hoje, na imprensa oficial, muitas restrições ao noticiário sindical. Então, a nossa ideia aqui, nesse terceiro encontro, sair com propostas que a gente consiga atingir o maior número de trabalhadores e da população em geral no país. Que é uma troca de experiência de todo o movimento sindical. Relatos de alguns sindicatos faz com que a gente possa trocar experiência e a gente aperfeiçoar nossas ações. 6 palestrantes enfocaram os múltiplos aspectos da comunicação, especialmente da mídia sindical. O movimento sindical é uma construção da sociedade moderna, especialmente da sociedade urbana. Ele precisa criar um sistema de comunicação seu, que expresse sua força, sua complexidade, sua representatividade, sem dispensar, evidentemente, o uso dos meios de comunicação comerciais. A comunicação sindical hoje é uma realidade com todos os veículos, principalmente os mais modernos, que o sindicalismo tem à sua disposição. Esse encontro da força, ele reflete essa preocupação. Uma central sindical forte que se preocupa com esse aspecto. Durante o encontro foi divulgado um documento apresentando sugestões e encaminhamentos para o aperfeiçoamento da imprensa forcista. E lançado um manual de comunicação da Força Sindical. No caso nosso do sindicalismo, é importante que o jornalismo, a imprensa, ande junto com a ação. Ele faz parte da ação.
Então é importante que o departamento de jornalismo, de imprensa, ele é um serviço à ação sindical também. Se você pegar a história, fora os jornais que eles próprios criaram, primeiro com o movimento anarquista, depois com o movimento comunista, o trabalhismo nos anos 50, fora esses jornais, a grande imprensa deu muito pouco espaço para os trabalhadores. As mídias sociais deram o tom do encontro. É muito importante. A intranet, né, não é só aquela coisa do panfleto, na entrada, na saída do horário de trabalho, ou aquela comunicação feita de maneira mais individualizada, que é o WhatsApp, o Facebook, etc. Você entra num sistema que já existe, que já está funcionando, e o sindicato passa a ter acesso direto a cada trabalhador, ou seja, você já pega uma rede que está pronta. A Central apresentou também o seu novo portal. Quem participou do encontro vai levar muita informação importante para suas bases. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, programa que debate muito trabalho, ao vivo. E nós estamos hoje falando de músicos, de profissionais da música, de gente que alegra muito a nossa vida e nós, às vezes, nem pensamos como é que será que esse povo vive, ganha, que salário que ganha, quantas horas trabalha, quanto tempo de aposentadoria, quando fica doente se afasta, como é que é? Então nós estamos hoje falando um pouco disso tudo, evidentemente que não dá em uma hora de programa para fazer, digamos, um raio-x, né, da categoria, mas a gente está passando aqui ideias gerais. Estamos tratando com o doutor Érico Olivieri, advogado do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, Grimaldi Santiago, assessor da diretoria, Gerson Alemão Ferreira Tages. Alemão, você toca que instrumento? Você canta? Você é do samba? Sou do samba, com muito orgulho. Tem alemão no samba, hein? Tem alemão no samba, canto, né? Faço um samba. A gente, inclusive, para dar aqui uma satisfação, a gente que trabalha à noite tem uma dificuldade muito grande de poder trabalhar dignamente, com respeito, valorização, né? Hoje o músico que trabalha a noite inteira para ganhar 50, 60, 70 reais quando recebe, quando o dono da casa paga, né? É um desrespeito total, não tem alimentação, não tem segurança no trabalho. O músico tem que ficar na porta da casa de show com um instrumento caríssimo, um violão de 6, 7 mil reais, porque não tem um camarim, não tem um espaço adequado para o músico poder entrar dentro da casa para poder se proteger dos problemas que acontecem ali. Pode acontecer um assalto, um tiroteio. Então o músico hoje ele tá o Deus dará, né? E eu faço parte dessa categoria que tá o Deus dará, porque infelizmente dizendo, hoje a gente tem 5% da categoria que tá mais ou menos numa boa, né? Que são o pessoal que trabalha registrado, que estão em orquestras sinfônicas, em grupos sinfônicos. Então tem, assim, um pouco mais de segurança no trabalho, que não é o caso dos 85% da nossa categoria na qual eu faço parte. Olha, eu quero aproveitar para mandar um abraço para alguns músicos amigos meus, né? Quero mandar um abraço para o Lito, que é quem coordena a parte musical lá do Walter Mancini, para o Clóvis, que é pianista. Quero mandar um abraço para o Vitor, que toca trompete, que é de Americana, conheço ele já faz muitos anos. E tantos outros músicos. O Jorginho, baterista muito bom, que toca lá também. Lá só tem fera. Então quero mandar um abraço e parabéns. Aproveitar essa oportunidade de homenagear, em nome desses músicos, todos os músicos que batalham e procuram levar alegria, levar arte e descontração para a nossa vida. Grimaldi, além de jornada, além de salário, de condições de trabalho, se você pensasse num fator de mobilização da categoria hoje, que fator seria esse? Bem, o que nós estamos trabalhando hoje é justamente para valer a lei do músico. Por quê? Lei do? A lei do músico. Ah, tá. Por quê? Porque é uma das poucas categorias regulamentadas no país. E diria para você a mais antiga. E qual a mobilização que nós queremos fazer em cima disso aí? Certo. Nós queremos fazer com que a lei valha no sentido de que hoje nós não temos um músico que vive realmente da música aposentado pela música, a não ser os que têm o trabalho com regime seletista. Então esse trabalho é um trabalho que envolve, é um trabalho político muito grande e que nós pretendemos mobilizar a categoria de uma forma muito ampla, num espaço curto de tempo. Já estamos trabalhando a questão da nota contratual em Brasília. Correto. Já estamos começando a discutir uma parceria junto com algumas prefeituras, perfeito, no sentido da gente começar a abrir o leque
para poder trazer isso para os centros comunitários e aí por diante. Nesse sentido, nós queremos trazer o músico para dentro do sindicato para que nós possamos ter força. Para se ter uma ideia, quando nós entramos no sindicato tinha 19 associados. Olha aí. Que eram acho que 17 ou 18 diretores e um que votou na antiga direção. Hoje, com o trabalho feito, com os 16 professores que nós temos lá dentro, com uma diretoria forte e atuante, com essa nova gestão do presidente Gerson Tages, graças a Deus, salvo engano, já estamos passando dos 3.000. E daqui a um tempo nós pretendemos ter aí uma grande gama, até porque o movimento sindical hoje, se não tiver associado, não consegue fazer com que o sindicato tenha uma vida. Não é isso? Correto. Bom, eu quero dizer que nós já estamos correndo contra os segundos, eu recebo uma comunicação do Nildo Nogueira, muito obrigado. Nildo, você vai me permitir, eu não vou abordar o assunto porque é um assunto muito complexo e está um pouco fora aqui do contexto hoje do programa. Se trata de luta política é legítima na democracia, desde que se respeite a regra do jogo, desde que se respeitem as próprias normas do regime democrático. Eu quero agradecer então a todos que participaram aqui do programa, né, porque nós já estamos aqui, tem um minuto, me diz ali o Fernando, o Gerson Ferreira Tages, presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo. Obrigado, Alemão, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de dizer para os músicos procurar o sindicato. O telefone? Telefone 3214-2405. Repita. 3214-2465. 3214-2465. Perfeito. Doutor Érico Olivieri, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu agradeço, né? Gostaria de frisar que o departamento jurídico do sindicato está aberto aos músicos para cuidar das questões trabalhistas, consultivas e qualquer problema que eles tiverem. Bacana. Grimaldi, muitíssimo obrigado. Fiquei feliz com o reencontro. Qualquer agitação que tiver lá nos avisos que a gente divulga por aqui, tá bom? Muito obrigado, João. Um prazer incomensurável vê-lo novamente. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado a todos os músicos e os demais que nos assistiram. Muito bem, eu quero agradecer a todos e a todas que nos acompanharam. Quero pedir desculpa por estar com essa cara derrubada aqui, porque estou desde a madruga no trampo. Não estou reclamando não, viu? Aliás, hoje eu estava lá num evento, aí um amigo nosso que é vereador e dirigente estava reclamando das dificuldades de exercer o mandato. Eu digo, rapaz, a vida é dura desde que eu me conheço por gente. Nós temos que encarar e tocar adiante, não tem outro jeito, né? Temos que peitar os desafios e seguir adiante. Muito obrigado, então, a todos que nos acompanharam. Até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Aliás, eu acho que tem que fazer dar um recado aqui sobre um programa da sexta, que tem na Rádio da Agência Sindical, às sextas-feiras, na Rádio Web da Agência Sindical, a partir das 17 horas. Vai o radialista Vieira Neto para falar, porque é o dia do rádio, ou o dia do radialista, não sei exatamente, e ele vai falar sobre rádio, sobre radialista, sobre a profissão, sobre uma vida que também não é mole, porque às vezes começa 2, 3, 4 da manhã, e aí é muito trampo pela frente. A todos e a todas, muito obrigado. Até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.